Seja muito bem-vindo a mais um episódio VoxCast. Esse que é o podcast da Vox to You, um podcast gravado com os alunos que concluíram há pouco um treinamento chamado Vox to You Pós. E hoje, um convidado muito especial. Eu quero aqui trazer Fabiano. Seja muito bem-vindo, Fabiano, ao nosso podcast. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos pela recepção. Para mim foi um prazer fazer parte aqui dessa metodologia que fez com que agregasse muito na minha oratória, a ponto de, ao sair do curso, matricular no pós e, claro, hoje poder cumprir essa etapa. Muito obrigado. Fabiano, que estava explicando para nós que é da área financeira. Conta um pouquinho para quem está assistindo esse podcast. Área financeira que ela é tão abrangente, né? Engloba tantas outras sub-áreas. Qual que é a sua, ou como que o Fabiano, a carreira do Fabiano, trilhou-se aí dentro desse mercado tão grande? Sim, então é possível que parte do público que esteja nos assistindo nem tinha nascido ainda, né? Pois em 2001 eu entro para esse mercado através de uma vaga que surgiu para escriturário dentro do Banco Bradesco, e ali eu dei início a essa carreira do mercado financeiro. Então, claro, eu costumo dizer que o Bradesco para mim foi uma mega de uma escola, onde eu aprendi muito sobre esse mercado, sobre mercado de trabalho, área comercial, enfim. E ao dar início nessa etapa, ela houve algumas promoções a ponto de, depois de escriturário, eu fui para a área da corretagem de seguros, tinha um departamento específico. Logo após, eu fui promovido a supervisor de bancos e agências, a ponto de, inclusive, exercer cargo gerencial e, posteriormente, de superintendência. Mas em 2007, eu entendi que o meu ciclo dentro do Bradesco ele se encerrou. Então, eu fui para o mercado imobiliário, aonde ali eu passei por mais um ano e logo após eu recebi um outro convite, que eu entrei dentro do Banco HSBC, que teve as suas operações aqui no Brasil encerradas, que o próprio Bradesco inclusive as adquiriu, onde eu trabalhei até 2011 e dali eu fui ser um bancário autônomo. Bancário autônomo, conta pra gente aí, o que que é o bancário autônomo? Então, hoje o bancário autônomo ele é mais conhecido como um personal banker. É aquele bancário que ele atua com o propósito de atender os interesses do cliente e não dos bancos. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou sócio proprietário da Priority Banking. E a Priority hoje ela tem uma plataforma cuja ela é interligada a 62 bancos, instituições financeiras e fundos. E entre eles, eu entendo a necessidade do meu cliente, a ponto de ir de forma personalizada e buscar a melhor solução para ele no mercado, as melhores taxas, os maiores prazos e o maior valor agregado. Muito bom. Olha só, é uma aula aqui sobre o mercado financeiro. Agora, se a gente tiver que relacionar essa carreira, né, eu entendo que é uma carreira sólida num mercado, né, tão abrangente, que teve a sua missão dentro de um sistema bancário convencional e agora no mercado autônomo. Como que integrou-se a isso a sua própria comunicação, naquele momento quando você iniciou ali no Bradesco, HSBC, qual que era o seu estado de consciência sobre a sua comunicação, a importância da comunicação na sua vida nessa época? Então, eu ouso até abrir a sua pergunta te respondendo antes mesmo do Bradesco, voltando lá na minha adolescência, no começo dos anos 90, onde de fato eu me identificava como um pré-adolescente muito tímido mesmo, a ponto de pouco me relacionar com os colegas de escola, naquela época com as moças, com os colegas. Então tudo isso, fazia com que eu perdia oportunidades de conquistar novas amizades, de aprender mais sobre as matérias ali das disciplinas que eram ensinadas na escola. Então eu vi que existia essa barreira. Claro que quando eu fui introduzido no mercado de trabalho com 15 anos de idade, onde eu tive minha primeira carteira assinada, eu tive que, de forma forçada, quebrar essa timidez. Eu precisei fazer atendimento no balcão de uma empresa que trabalha com eh, ferramentas elétricas, furadeira, esperilhadeira, enfim. Então, necessariamente, eu precisei passar por essa etapa. E claro que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais maduros e, evidentemente,
essa trava na timidez, no falar, ela acontece, perdão, ela é quebrada. Mas enfim, trazendo para os dias de hoje, eu posso falar com muita propriedade que a Vox era um desejo, desde o dia que eu conheci através de um evento do Prosa. Então, a forma de comunicar, de expressar, eu sempre tive, depois dessa trava, né, rompida, eu tive sempre tive um bom desempenho. Aprendi a ter um bom desempenho de falar ao público, até porque eu fui obrigado a isso. Para mim foi um dos maiores artifícios que me conduziu diante de uma sala com aproximadamente 50 candidatos a pegar as 3 vagas que o Bradesco disponibilizou, foi a minha fala. Mas é claro que eu precisava aprimorar essa, né, essa técnica. Então a Vox ela vem num momento, inclusive, que eu precisava tomar muitas decisões na minha vida, pessoal e profissional. Então ela englobou, inclusive, a ponto de agregar meu portfólio de atuação, meu portfólio de fala, de apresentação e, claro, alimentando um sonho para um futuro próximo, eu realizar o desejo de ser um palestrante, na área que eu, claro, mais me identificar, mais dominar. Olha só, eu não sei para quem está assistindo aí, mas quem está daqui, pelo menos do meu ponto de vista, já estou vendo um palestrante pronto, né? O domínio da sua comunicação, um domínio corporal, muita técnica já aplicada de forma bastante eh, natural mesmo, né? Eu sinto que você comunicar e se expressar, e é com isso que eu faço uma pergunta. Se lá atrás você já via essa naturalidade, e até abrir um parênteses aqui, na Vox a gente costuma dizer que não tem uma comunicação ruim, né? Todo mundo chegou onde chegou com a comunicação que tem. Então é uma comunicação que foi muito valiosa, a gente não pode desprezá-la. Sem dúvida. Então a gente quer melhorar. E aí, essa melhoria ela parte do princípio, que tem alguma coisa que talvez não os satisfaça. Em alguma coisa nessa época, quando você olhou para a Vox2U e pensou assim: "Bem, pode melhorar nisso", havia alguma coisa? Uma coisa que eu acredito que só eu tenha, vamos imaginar que só eu tenha, são vícios de linguagem, que eu acreditava precisava de fato ser arrancado do meu vocabulário, né? Pois é, então é isso, tá? São coisas que empobrecem muito a nossa fala, muito mais para no meu caso, que eu lido com um cliente, que eu sou a imagem da minha empresa, a imagem do meu negócio, e que numa fala esses pequenos vícios, eu entendo, ele vai prejudicar o meu negócio. Eu trabalho no mercado financeiro. Primeira coisa que eu vendo é a minha imagem. E se a segunda coisa que eu vendo é a minha fala, se ela não estiver preparada, eu corro o risco de perder para o meu concorrente, assim eu entendo, mais bem preparado do que eu. Então ali veio o encontro, claro, de entender que eu precisava mudar, como também tudo aquilo que foi vendido através do curso, que inclusive você, de forma bem cirúrgica, de forma bem maestral, me vendeu através da imersão Rei, e fica a minha gratidão de verdade. Eu só vou para vender, viu, gente. E para quem não sabe aí, deixa seu número aí que eu te ligo e te matriculo também. E se ele te ligar, ele vai te meter, pode ficar tranquilo. Fabiano, e quando você entrou no treinamento, já com esse primeiro estado de consciência sobre como que você evitaria esses vícios de linguagem, algo mais aconteceu? Você comentou algo que estava em fase de mudança. Como é que foi o desdobramento durante o treinamento, da sua carreira, nesse mercado? Como é que foi esse desdobramento em função da sua melhoria? Então, são as consequências inevitáveis de uma preparação de uma boa fala. É claro que você, diante de um mercado que eu atuo, você entra diante de esferas onde necessariamente você precisará atender quantidades pequenas de clientes, um, dois, três, como também necessariamente você tem a oportunidade de falar diante de um público com 100 pessoas, que ali você é pego de surpresa. E inevitavelmente você vai ter que falar. E através da fala e o pós-fala, que é o que mais importa, é muito interessante ouvir, de forma bem orgânica e verdadeira, eu falo aqui, de clientes, homens, mulheres, que abordam e falam: "Gostei da sua fala, eu quero entender um pouco melhor o que que você faz". É isso. Então, o curso da Vox, ele agrega na sua grade curricular e te possibilita oportunidades que você não imaginaria até outrora. E foi isso que aconteceu. Eu notei essa diferença.
eu tinha uma habilidade na fala, pós-box, uma habilidade maior ainda, assim, eu entendo, que me abre portas a todo momento. E pegando o gancho desse abre portas, se a gente levar em consideração que nem todo mundo tem essa habilidade, essa competência, talvez você já tivesse ela, mesmo tímido lá atrás, mas ela foi aí de alguma forma exercitada e aprimorada com o treinamento. Se a gente levar em consideração que nem todo mundo do mercado tem essa habilidade, pelo menos não tão aguçada quanto você demonstra aqui, como que você vê esse diferencial para o mercado, em vias práticas, na hora de relacionar com o seu cliente, na hora de relacionar com o mercado, qual que é a diferença que isso faz? Então, o que eu mais, podemos dar uma pausa aqui só pra mim Continua. falar essa pergunta? Ok, então. Eh, é muito desagradável você ir até um estabelecimento ou diante de um profissional, atrás de um produto que tanto te agradou, e chegar lá e ver que você está sendo atendido por uma pessoa não tão bem preparada. A fala diz muito sobre quem você é e como você está. Então, por exemplo, eu posso exemplificar aqui, no meu caso, eu atendo pessoa física e jurídica. E eu sei separar muito bem isso. Eu entendo que por detrás de um CPF, que é uma pessoa física, existe emoções por detrás dela. Todavia, por detrás de um CNPJ, existe uma razão social, onde eu tenho que separar o pessoa física e emoção e para razão social. Eu preciso sair da esfera da emoção, tirar o meu cliente dessa esfera para que ele entenda que eu estou falando de negócios e negócio sobre a empresa. O dinheiro dele não pode ser misturado com o emocional, e sim entrar na esfera da razão. Como que eu vou transmitir isso para o meu cliente se eu não estou bem preparado? Assim eu posso exemplificar indo num outro estabelecimento. Eu tenho um carro que eu desejo comprá-lo. Como que esse vendedor vai me abordar? Ele vai me vender simplesmente o carro que eu quero? Ou ele vai me vender os benefícios desse carro? Ou até mesmo mostrar que o outro carro que ele tem no seu estoque vai me entender melhor do que aquele que eu tanto desejo? Então o poder da fala, ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. E inclusive ela te gera oportunidades quando você menos espera. Porque ali você tem o poder de convencimento com fundamento, muito bem pautado através da fala. Então, para mim, é de suma importância. Eu presto muita atenção e dou muito valor para pessoas capacitadas. Ótimo. A Fabiana acabou de dar uma aula sobre posicionamento, né? Como que a gente constitui um produto que somos nós, como executivos, como empresários, como empreendedores, né, que de alguma forma, entregando um produto que somos nós mesmos, e é um posicionamento que tem a ver com a nossa fala, com a nossa vestimenta, com a forma como a gente se posiciona no mercado. E aí com isso, agora uma análise sua, Fabiano, que está aí no mercado, que tem essa experiência, que está muito envolvido com várias áreas, como que você enxerga, em geral, a comunicação das pessoas à sua volta? Esse é um assunto que cada vez mais as pessoas têm se importado com isso. Existem pessoas ligadas ao mercado que elas mesmas se sentem incomodadas por não falar bem. Aí que há o crescimento da Vox, de outras empresas, que sempre abordam esse assunto, porque, de fato, aquele que melhor fala, ele tem maiores possibilidades. Nós podemos entrar sem viés político, mas nesse segmento. O político que melhor fala, nem sempre ele entrega, mas pela fala ele conquista o voto. Então a fala é de suma importância. Assim para o mundo dos negócios, mais ainda. Empresários conseguem fazer bons negócios somente com a sua fala, sem um papel assinado, sem um dinheiro creditado, mas com a fala ele consegue vender um produto e, respectivamente, gerar outras possibilidades. Então, as pessoas, de uma forma geral, no meu segmento ou até em outros segmentos, têm se despertado cada vez mais para isso. Então, o profissional mais bem preparado na sua fala, ele de fato vai estar à frente dos seus concorrentes. Que análise, hein, que análise. Sem dúvida, alguém que está no mercado, está vivendo, traz algo rico aqui para nós, que é a expressividade de um profissional ter uma correlação, né, uma relação direta
com a sua expressividade, né, ou melhor, quanto melhor eu falo, melhor eu comunico, melhor eu transito no mercado e mais valioso eu me torno. Eu acho que é uma excelente análise. E trazendo isso para dentro agora do seu projeto pessoal, dentro do que você está vivendo hoje, dentro do que você, também almeja nos próximos anos, como que você enxerga também essa construção que você tem feito da sua carreira como palestrante, como profissional, como empreendedor, como que você vê esse futuro andando junto entre a sua seu plano profissional e a sua comunicação? As minhas coisas, Bruno, elas tendenciosamente, elas acontecem de forma muito orgânica. Eu tenho uma fé e confiança em Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para mim. Entretanto, eu sei também que o possível cabe a mim. O que que é o possível? Me preparar, acordar cedo, né? Ir para o meu trabalho, e me capacitar o máximo possível. E a capacitação, através do curso da Vox, da oratória, ela, ela é de suma importância para os meus projetos. Se lá atrás eu entrei com um propósito de aumentar minha grade curricular e, claro, alavancar-me, assim, profissionalmente, ele, sem dúvida alguma, faz parte dos meus projetos futuros. Eu tenho um propósito, sim, de me tornar um palestrante, mas eu só vou falar daquilo que eu vivo, da área que eu domino. Então, não decido nada que eu entre vai ser uma aventura, muito menos nesse segmento. Mas é claro que a preparação que eu tive através do curso, e principalmente do pós-Vox, ele abrangeu muito o meu conhecimento. E ele faz parte, sim. Inclusive, eu tenho um projeto para os próximos 5 anos, palestrar nesse segmento do mercado financeiro, ligado à separação das emoções com aquilo que é racional para nós. E o curso ele me preparou muito bem para isso e, claro, foi só o primeiro passo que eu dei aqui dentro da Vox. Ótimo. Falando sobre isso, falando sobre histórias, falando sobre essa carreira, essa construção que você teve dentro desse treinamento, esse desenvolvimento, essa fase de vida, queria resgatar aqui, resgatar na sua memória aí, talvez um momento que você tenha vivido dentro do treinamento ou durante o treinamento, né, esses últimos meses que você teve conosco, né, algo que chamou muita atenção na sua própria comunicação, né, algo que aconteceu e a sua expressividade, a forma de falar, a sua eloquência fez a diferença, tanto positiva quanto até algo que poderia ter feito melhor. O que que você recorda aí que tenha acontecido na sua vida que você falou assim: "Ó, minha comunicação aqui fez a diferença"? Então, naquela época, aonde eu conheci a Vox, eu já fazia parte de um grupo de network, que é o BI, Business Network International. E eu fazia parte substituindo um colega, nós éramos sócios diretores da mesma empresa, e quando ele estava ausente, eu iria substituí-lo até que, no decorrer da caminhada, eu fiquei no lugar dele. Todavia, eu com o meu jeito muito natural, orgânico, mas muito expressivo, fez com que o holofote voltasse para mim. E através disso, outras oportunidades foram aparecendo dentro do próprio grupo, a ponto de hoje exercer a função de vice-presidente do grupo, ouvindo dos próprios diretores ali da franquia, que devido à minha comunicação, no meu jeito abrangente de trazer o grupo ao meu lado, através da minha expressividade e da minha forma natural, eles me colocaram na função de vice-presidente. Então esse eu entendo como um case de sucesso, até porque veio diante de um momento que eu nem esperava e de repente ele veio inclusive até em caráter de intimação: "Ó, preciso que você assuma". Que é só para quem é bom essas intimações de Pois é, mas para mim aconteceu de forma bem natural e para mim foi ótimo o desafio, topei e tem aberto muitas portas e a Vox diretamente tem uma participação nesse momento. que bom. Olha só, então já que a gente está falando sobre o treinamento, você citou algumas vezes nosso treinamento Academy, né, são aí 30 aulas de desenvolvimento, de técnicas, de muito conteúdo. Eu queria de novo resgatar na memória alguma dessas aulas que te chamou a atenção, uma técnica que você talvez não conhecesse, talvez algo que foi novo, porque aqui já comunica bem, talvez até de forma, eh
inconsciente já aplicava algumas dessas técnicas, e aí só trouxe para a consciência e aprimorou. Será que teve alguma técnica durante esse treinamento Academy que te chamou atenção, porque realmente você não conhecia e você consegue trazer para nós aqui? Ó, antes de falar sobre técnicas, aquilo que eu trago à memória que muito teve valor para mim, foram os puxões da orelha da facilitadora Jaqueline. É. Esses são inevitáveis Puxava para doer? para doer, claro, e doía muito inclusive. Mas o propósito era dos melhores. Quando eu falo assim, um tom claro de brincadeira, era com esse propósito que eu falei anteriormente. Precisava tirar do meu vocabulário os meus vícios de linguagem. Então esse "então é isso", "pois é", essas coisas ela foi sempre pegando no nosso pé com esse propósito, e foi muito bom. A aula que mais me chamou a atenção, que eu trago à memória agora, foi sobre os tons de vozes. Então a voz de ouro, a voz aveludada, a voz num tom de prata, de bronze, foi tudo muito interessante, a forma de abordagem, as técnicas na fala, porque o problema não é falar, é como falar. Aham. Então eu vou estar diante de alguns cenários aonde eu precisarei necessariamente usar meu tom de voz suave, leve, para que a pessoa do outro lado ela entenda com mais tranquilidade, com mais racionalidade, aquilo que eu preciso transmitir. Mensagem WhatsApp não tem voz, mas o tom da sua voz, ela pode mudar um cenário, seja via mensagem, seja pessoalmente. Então essa aula para mim foi muito marcante, aprendi muito com ela. Interessante sua resposta, mas ela nem me surpreende. A voz de uma a técnica de modulação é, sem dúvida, uma das aulas mais relevantes de todo o treinamento, porque ela determina a forma como a gente está expressando, né, o sentimento que a gente coloca para fora, e é o sentimento que fica no interlocutor. Então, de fato, ela é uma aula muito importante, se você levou ela tão a sério ao ponto de lembrar todas as vozes, é porque você está conseguindo aplicá-las, viu, parabéns. E aí falando sobre o pós então, o pós já tem uma didática diferente, ele traz ali uma profundidade em algumas técnicas, né, ele fala dos arquétipos dos oradores, depois ele entra falando sobre analogias, debates, e depois ele tem aulas segmentadas, né, a gente fala sobre vendas, falando sobre redes sociais, oratória para redes sociais, oratória para lideranças e oratória para apresentações. Nesse meio, a gente propõe para o aluno que ele se aprofunde, né, no que ele já aprendeu, aprenda coisas novas e, de preferência, consiga aplicar na máxima potência esse conteúdo na sua vida profissional, pessoal. Queria propor aqui de novo esse exercício, o que que você, dentre esses conteúdos dessas últimas semanas, o que que chamou mais atenção nesse treinamento chamado Vox to You Pós? Bom, entre tantas aulas que de fato foram ricas em conhecimento, eu preciso reconhecer aqui que as aulas destinadas sobre debate, elas foram muito importantes. Então, lembrando, eu trabalho no segmento do mercado financeiro. É muito comum que clientes nos abordem para falar sobre situações de momento e, inevitavelmente, eles levam para o viés político. Aonde eu preciso o que nesse momento? Saber ouvir e saber debater com muita naturalidade e com muita clareza, para que o cliente entenda muito bem que essa esfera política, ela sim atrapalha ou melhora o momento, o atual cenário, todavia ele precisa entender que existem algumas outras ramificações que impedem ou não dele conseguir o que ele está buscando. E essa área para mim dos debates, porque muitos clientes também te abordam de forma bem acalorada, bem enérgica, é onde você entende muito bem como usar o seu tom de voz, como você não abaixar a guarda, muito menos você também entrar dentro daquele momento dele. Então essa aula para mim ela teve essa importância. Eu reconheço aqui que o nosso facilitador Fred, ele transmitiu muito bem o conteúdo dessa aula. Olha, para quem não conhece, no treinamento pós, existe um momento específico chamado dia de jogo,
onde os alunos entram em debate e vai, né, da perspectiva de um debate de confronto de ideias, mas que leva em consideração o nosso dia a dia. Afinal, o tempo todo nós estamos debatendo ideias, confrontando pensamentos, vendendo o que nós acreditamos. Então, de novo, acho que foi cirúrgico a sua análise, porque também acho que é um dos ápices desse treinamento, aprender como debater, mas não debater para ganhar, não debater para ganhar a qualquer custo, mas debater de uma forma inteligente, emocionalmente inteligente, da forma onde aquele relaciono se perpedure, continue, que você consiga ali ter aliados e não ter simplesmente um derrotado num debate. Então, de novo, muito cirúrgico a sua opinião. Eu fico por aqui. Esse episódio, infelizmente, vai chegando ao fim. Tá muito gostoso a conversa com você, Fabiano Alcântara, aluno Vox Pós. Desejo muito sucesso. Queria que você terminasse olhando para essa câmera aqui, deixando uma mensagem para quem também quer desenvolver a comunicação, para quem está no mercado, para quem de alguma forma pode aprender muito com você, que eu sei que tem muito que contribuir, transbordar na vida das pessoas. Primeiramente, muito obrigado, Bruno, pela oportunidade, pelas palavras. Foi um prazer o tempo que eu estive aqui como aluno do Academy, do pós, e estou sempre pronto para essas oportunidades aqui novamente. Para você que me ouve nesse momento, imagine você já com todo o seu conhecimento, com a sua bagagem, com as suas grades curriculares muito bem formadas. Agora imagine também você tendo a oportunidade de aumentar o seu vocabulário, aonde este, literalmente, a sua preparação vai te abrir portas. É isso que a Volts hoje proporciona para os seus alunos. Então, decida tirar esse desejo da sua lista, do seu papel ali de desejos e venha para cá, até porque é muito mais simples, entretanto, muito desafiador. Não fui bem na resposta, pessoal. Vamos Hoje quer fazer de novo? Tudo bem. Então, para você que me ouve aqui, eu como aluno Vox, deixo um recado. Para mim, foi de suma importância esse curso que eu tive a oportunidade de fazer aqui. Então, imagine você com um histórico profissional, uma bagagem, agregando ainda mais na sua grade curricular um curso de oratória que vai te possibilitar abrir portas, fazer mais negócios e, claro, se comunicar bem. Lembre-se de algo, um bom comunicador sempre tem portas abertas, os holofotes estão virados para isso. Muito obrigado. Esse foi Fabiano Alcântara. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui, sem dúvida, enobrece o nosso Vox to You Cast. Parabéns, desejo muito sucesso e ficamos por aqui nesse último episódio e teremos muito mais adiante. Um abraço. Um abraço.